Fala TD, o nosso estúdio já chegou aqui ao terceiro dia do CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, em sua 38ª edição, e já passaram por essa mesa mais de 50 entrevistados. Foram 20 episódios e a gente está aqui agora com a Raquel Castro, que veio diretamente do Rio de Janeiro para prestigiar aqui esse congresso e que trabalha e atua na Michelin desenvolvendo as competências dos colaboradores, responsável por cerca de 8.000 em vários locais, é isso mesmo que ela vai dar mais detalhes aqui, mas uma empresa que tem mais de 120.000 colaboradores espalhados pelo mundo. Raquel, já quero começar com você, trazendo para nossa mesa quais são esses principais desafios que vocês estão enfrentando no TD para desenvolver as competências dos colaboradores. Muito legal estar aqui com vocês, Elis, muito bom. Bom, falando de desafios, né, o que a gente mais tem no prato hoje em dia são desafios, né? Você pode escolher o departamento TD, a comunicação, enfim, o financeiro, tá todo mundo aí cheio de desafios. Mas eu acredito que a humanidade está desafiadora, sabe? Quando a gente olha o retrato da sociedade, a gente tem várias gerações trabalhando juntas, né? E aí começa por aí o desafio, né? Como integrar essas pessoas. A gente tem diversos perfis, a gente tem os nativos digitais, né? As pessoas que já nasceram com o celular na mão, a gente tem as pessoas que estão se adaptando nessa digitalização. Então, como produzir esse conteúdo que chega para todo mundo, né? Eu diria que essa geração que está aí está separando as meninas das mulheres, os homens dos meninos, sabe? Porque tá bem desafiador a gente entender qual é o caminho do coração, porque a gente não ensina sem afetar, sem emocionar, né? Então, qual é o caminho do coração de corações tão diferentes? Exato. Né? Então, tá de formato diferente, de cor diferente, de todo tipo de coração a gente tem por aí. Pois é, né? Então, como tocar esse coração? Essa é uma reflexão que eu faço todo dia quando eu tô chegando no trabalho. Eu falo, caramba, né? Como você falou, a Michelin tem 8.000 pessoas na América do Sul, tem várias gerências, né? A minha gerência é dedicada à indústria. Então, eu trabalho especificamente no local que tem mais diferenças geracionais, que tem perfis mais diferentes. Então, eu tenho operadores de chão de fábrica, eu tenho alta liderança, eu tenho média liderança, né? Enfim, então nesse pacote o desafio é definir aí uma persona para esses corações e ter a melhor estratégia, né? Entender quais são as competências. Eu acho que esse é o meu desafio diário. E também características bastante técnicas que você tem ali, necessidades específicas de desenvolvimento para que aquele trabalho que é minucioso, que é detalhista, que é técnico seja feito, mas isso tocando o coração de todos eles e cada um aí por um lado, digamos assim. A gente começou a conversa aqui um pouco no bastidor, falando um pouco de competências, que é exatamente aquilo que você acaba focando para desenvolver. E eu tenho tido a impressão, com as pessoas que vieram aqui conversar com a gente, que algumas competências que aparentemente a gente acha que a gente já deveria ter evoluído ou resolvido esse assunto, me parece estarem voltando para a mesa. Queria que você comentasse um pouco desse desafio e como que você tem feito para ressignificar essas competências que já deveriam ter sido superadas. Alguns exemplos que eu vejo, tá? A questão da comunicação e da liderança. Legal. Não sei se eu vou te decepcionar, Elis, mas eu acho que a gente não vai esgotar nunca esses temas, Sim. Viu? Porque por mais que a gente melhore os conteúdos, que a gente melhore as ofertas, a humanidade vai mudando, a sociedade vai mudando, os desafios vão ficando diferentes. Então, a diversidade é um desafio para a comunicação, a diversidade geracional é um desafio para a comunicação. O cenário informacional que a gente vive, né? Então, imagina que uma empresa quer comunicar uma oferta de treinamento. Ela comunica por que canal? Porque tem a pessoa do WhatsApp, tem a pessoa do Teams, tem a pessoa do e-mail, tem a pessoa que está soberbada e não vai olhar nada, né? Então, eu entendo que a gente tem que continuar se desafiando, tanto em conhecer mais o ser humano e conhecer o que o ser humano enfrenta hoje em dia, como em escolher melhores ferramentas, no caso da comunicação. E no caso da liderança, a liderança é essencialmente comunicação. Exato. Né? Pessoas que ajudam outras pessoas a chegar mais longe do que elas chegariam sozinhas. Eu amo essa definição para liderança, né? Então essa relação se estabelece com comunicação.
como é esse líder que precisa aprender a gerenciar conflitos. E como é esse líder que tem que lidar com conflitos que a cada dia são diferentes. Quando a gente olha para a última declaração do Fórum Econômico Mundial e eles vão falar das competências críticas, eles vão falar de pensamento analítico, eles vão falar de resolução de problemas, quer dizer, o quanto que eu sou capaz de organizar tudo que eu sei para chegar num resultado. Então, eu não acho que a gente, no médio e curto prazo, vai entregar soluções. Talvez a gente nunca entregue soluções definitivas, porque essa régua vai sempre subir, né? Mas acho que a principal missão dos profissionais que estão desenvolvendo pessoas é conscientizar essas pessoas que elas estarão constantemente em desenvolvimento. Para mim, a competência do futuro é aprender a aprender. Isso. Se a gente consegue sensibilizar esse líder de que ele não sabe tudo e não saberá, ele será um constante aprendiz. Então, a comunicação dele estará em evolução, a liderança dele estará em evolução e a liderança do time estará em evolução. Me preocupa muito a gente querer criar uma super prateleira, sabe? Imagina que eu vou lá e retiro esse conteúdo na prateleira e resolvo esse problema. Não resolvam, mas esse problema será diferente, essa pessoa será diferente. Escuto bastante dos líderes mais experientes, assim, essa geração que tá aí tá muito difícil, né? Eles não querem fazer carreira, eu não sei lidar, eles não querem fazer carreira, eles não querem crescer, eles não querem ficar depois do horário, eu não sei como faz. E eu costumo fazer a pergunta, eu falei, mas você vai parar de ser líder, é isso? Por quê? Porque eles chegaram? Você agora isso. não vai ser mais líder, você vai escolher alguma outra coisa só porque eles chegaram? Essa questão aí do aprender a aprender, eu vejo que também é muito interessante e que também tem a ver com a geração, da dificuldade que os 40 mais, a geração Y, que está chegando nos 40 ou está passando por meio dos 40, de mostrar vulnerabilidade. Porque a gente sentia que precisava dar conta de tudo, estar pronto para tudo, ter todas as habilidades e competências desenvolvidas para poder mostrar, eu sou um profissional perfeito. E eles vêm com essa mostra que não, é justamente na vulnerabilidade que a gente consegue desenvolver os profissionais. E aí fica esse embate, e aí o TID precisa dar subsídio para que todos esses entendam que são vulneráveis e, assumindo essa vulnerabilidade, possam sim estar disponíveis para aprender. É mais ou menos isso que você também está sentindo? É sim. Eu gosto muito de usar a metáfora da demonstração, né? Quando você demonstra, lá na etimologia da palavra, você está matando o monstro, né? Isso. Então, quando você demonstra para esse gestor que só são diferentes, não são concorrentes, não são piores, não são melhores, quando a gente demonstra para esse gestor que ele não precisa ter todas as respostas, que para essa galera que está aí, é muito melhor que ele seja confiável do que ele seja perfeito. Exato. Eu prefiro um gestor que me diga, não sei, vou buscar informação. Eu escutei ontem numa das palestras aqui, acho que foi na escutativa, eu amei. É melhor um não firme do que um sim frouxo. Isso. Né? Então as pessoas querem coerência. E essa coerência tem que começar dentro, né? Eu, como líder, eu tenho que ter uma coerência de que eu não sei tudo, de que a minha palavra tem que ter valor. Quando você diz que não sabe alguma coisa, você imprime credibilidade a quando você diz que sabe. Exato. Né? Porque essas pessoas vão dizer assim, se ela não soubesse, ela não diria, porque quando ela não sabe, ela fala que não sabe. Exato. E aí dá muito mais poder para sua palavra quando você diz que sabe. Se ela está dizendo é porque ela sabe. Se ela não soubesse, ela ia guardar para si. Perfeito. Muito interessante. Perfeito. Raquel, eu quero aproveitar também que você tem esses 25 anos de TID para fazer aí um comparativo do que mudou. E eu tenho a impressão, você pode me confirmar, que a mudança, óbvio, aconteceu, mas que ela aconteceu de forma mais exponencial muito rapidamente, numa velocidade que a gente quase não acompanha, é por isso que a gente tem que assumir a nossa vulnerabilidade. Consegue fazer aí um apanhado geral dessas mudanças nos últimos 25 anos? Olha que difícil. Quanto tempo eu tenho? Nós vamos fazer 4 horas de podcast. Não, brincadeira. Bom, eu acho que assim, uma coisa que a gente precisa entender é que éramos seres humanos e continuamos sendo.
Ótimo. Tem muita coisa velha com nome novo. Né? Eu faço muito esse critério. Eu faço parte da comissão científica do CBTD, então eu tive a oportunidade de olhar aí centenas de trabalhos, né, para a gente decidir o que seria apresentado aqui. E essa era uma preocupação que a gente tinha: o que é realmente novo e o que é coisa velha com nome novo. Então, nós éramos seres humanos, continuamos seres humanos, temos medos, temos dores, precisamos aprender. Continuamos ensinando adultos, e ensinar adulto é ensinar sobre o que faz sentido para ele, sobre o que tem aplicabilidade para ele. Toda vez que alguém está começando T&D e me pede uma dica, eu falo: cara, entende que você está trabalhando com pessoas, com adultos, com gente que já sabe, né? Então, para te responder, eu começo pelo que não muda. A gente não pode perder, né? A gente nunca pode perder isso de frente. Agora, as ferramentas mudam demais, né? A tecnologia muda demais. Como a velocidade da informação, o tempo de validade da informação, né? Pensa lá atrás, você contratava um colaborador com nível superior, treinava ele para assumir a posição e você só ia pensar em ensinar ele de novo se ele tivesse um novo desafio. Hoje em dia não, as pesquisas já provam que para a sua posição atual as suas competências valem 18 meses. Ou seja... E mesmo assim ainda se fala 18 é bastante nessa e aí, velocidade. Tô falando do mais técnico. Se você pensar no digital, né? O meu filho caçula é programador de jogos, né? Tá. E aí eu sempre divido com ele as questões para ele dar uma olhada. Ele fala: mãe, para com essa de tanto e-mail, sabe? É a minha mentoria reversa. Ele me traz para uma pegada de: não, peraí, mãe, mais simples, né? Vai mais no WhatsApp, vai mais nesse processo, que tal uma plataforma? E eu acho isso muito legal, a gente encarar essa nova geração que está aí, essas novas ferramentas que estão aí, sem perder a medida que são seres humanos adultos que estão aprendendo para se desenvolver para um melhor trabalho, para ter aplicabilidade. Então, para mim, mudou muito ferramenta, né? Mudou muito os desafios da sociedade, os tipos de empresas, né? Se a gente pensar hoje no mercado, a gente tem o ecossistema da franquia, o ecossistema do startup, né? Aquela coisa da indústria e comércio, né? Que tinha lá atrás também, mudou bastante. Então, acho que o desafio é esse: é se manter antenado, aprender um pouquinho todo dia, porque essa onda vai passando, né? Que é o tal do lifelong learning, né? Exato. Essa onda vai passando e você não sofre tanto, porque quem tá esperando lá no final do ano, eu vou olhar o que mudou e vou tentar acompanhar. Quem tá ouvindo a gente, que já foi na praia e tomou um caixote, me entende? Exato. Aquele caixote que é na nuca, e você sai assim, ó, de cambalhota. Se ficar esperando dezembro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se ficar esperando o CBTD do ano que vem, a própria BTD tem conteúdos todo mês, toda hora, todo dia. Você vai esperar o congresso para ver o que está acontecendo, né? Então é um pouco da reflexão que a gente tem que fazer. O quanto que você quer estar on time, o quanto que você quer estar atrasado, né? Mas um panorama aí desses 25 anos, eu acho que hoje a gente tem muita condição e muita plataforma e muita teoria boa para formar as pessoas. É só entender qual é a estratégia e ajudar essas pessoas a escolher o caminho. Eu acho bem interessante essa questão da gente definir o esqueleto, como a gente fez aqui no nosso podcast, que é trazer os desafios, quais são os insights do CBTD e o que já dá para aplicar rapidamente. E no treinamento e desenvolvimento não pode perder isso. Eu sou humana, era humana e continuo humana, e estou trabalhando com adultos. Então, a partir daí, fica muito mais fácil de você rechear depois, porque o principal ingrediente principal você já tem. Um comentário em relação ao que você comentou aí do seu filho, que eu vejo que é a contribuição maravilhosa que essa geração Z traz para nós, que é a questão de a gente não tá bom quando você cansa de colocar coisa, tá bom quando não tem mais o que tirar. E nisso a gente simplifica, a gente aproxima e a gente toca o coração e a gente tira o penduricalho, né? Voltar mesmo para essa simplificação. Um último comentário que eu queria que você fizesse sobre a área de T&D, que eu tenho visto, é dessa chegada de profissionais complementares. Então a gente vê muito que antes era uma competência de RH e de psicologia. E hoje a gente vê muitos profissionais da área de comunicação chegando e sendo necessários e fazendo as competências deles valerem dentro do T&D, dentro do RH,
que, inclusive, eles ficaram um pouco perdidos. Eu posso falar, os jornalistas, publicitários, designers, todo esse pessoal que está encontrando o caminho no T&D. Você também percebe isso? Percebo, eu estava conversando ontem com uma profissional super experiente que falou assim, caramba, como é que vai ficar esse mercado que está cheio de jornalistas, né? Isso. Como é que vai ficar esse mercado para T&D? Eu falei, esse mercado vai ficar ótimo, Vai. Porque esse encontro das competências, eu olho para minha carreira, tá, Elise? Eu tive a oportunidade de trabalhar no rádio, de fazer media training, coisas que me ajudaram tanto no T&D, tanto. Então a gente não tem que ter lado A e lado B, né? Eu tenho uma história com aprendizagem, com desenvolvimento, com ferramentas que vai aportar muito para esse profissional e esse profissional tem outras que vão me aportar demais, né? Então eu acho que a gente não pode perder a essência de que há uma ciência por trás da aprendizagem, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar e a gente tem que defender para que as pessoas tenham a melhor entrega possível. Agora, essa diversidade de formações, na própria Michelin a gente tem um departamento de treinamento onde eu tenho engenheiro químico, engenheiro civil, né, que são pessoas que foram crescendo dentro da empresa e se encontraram no treinamento, pessoas que vieram da comunicação. Isso é muito rico. Tem um desafio técnico, né, de voltar para a própria ciência da aprendizagem, se capacitar, mas tem um aporte muito grande, né? Então eu vejo isso com ótimos olhos, percebo, né? E vejo com ótimos olhos. Eu acho que a gente tem que aprender uns com os outros, isso só enriquece. E eu agradeço, inclusive, vocês terem recebido nós, profissionais da comunicação, porque a gente também se realiza dentro de T&D. Última pergunta para ser rápida e direta. Quais são os insights que você já colheu aqui e o que dá para implantar rápido lá no T&D da Michelin? Ah, legal. Eu fiz um resumo para o time ontem, para não deixar para fazer no final. Tá. Já mandei um resumo para o time ontem. Muitos insights sobre liderança, muitos insights sobre o papel da liderança na saúde mental. Né? A gente tem uma prioridade de melhorar a qualidade da nossa liderança, isso é uma prioridade para a Michelin nesse momento, então estou levando muitas questões sobre como ajudar esse líder a encontrar o papel dele, como capacitar ele a cumprir esse papel. Né? Então o time já recebeu ontem aí um resumo, o pessoal já respondeu, muito legal, muita coisa para acontecer. E do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, né, a parte de escutativa, que é sempre importante. Né, a nossa área, a gente vive de traduzir as necessidades das pessoas em aprendizagem e é sempre importante aprender a escutar um pouquinho mais, né? Então, aí muitos insights importantes, ainda tô com uma listinha para hoje, não acabou não, tem mais questões aí pra gente levar. E isso mostra esse compromisso seu em partilhar com a equipe, em dividir com a equipe com velocidade, para que eles sintam enquanto o evento acontece e não só depois, não esperar voltar, passar o final de semana, esperar a reunião de alinhamento de segunda-feira, para depois preparar o material e apresentar tudo que viu aqui. A ferramenta nos dá essa possibilidade de, com agilidade, tocar esse coração. Raquel, muito obrigada por ter vindo aqui, adorei o papo com você. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente lá pelo YouTube também gostou muito e certamente aprendeu a aprender aqui com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, super bom estar aqui com você. E você que está aí no canal, clica no sininho para receber as notificações. A gente ainda tem mais entrevistas diretamente aqui do CBTD 2023. Eu sou Eli Soares e volto já já. Até mais.